Olá, olá! Estamos chegando em mais um programa Palavra de Vida. Por aqui, pela New Life Web, também pela Rádio Teresópolis, no nosso canal no YouTube, New Life Web, e aqui pela Tere TV, canal 11. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha também pelo Facebook. Como está você, Tatiana Misael? Eu vou bem, Klaus. E você, como você está? Tudo bem, graças a Deus. Bênção pura sem mistura? Isso aí, Cláudio. Uma semana produtiva, abençoada. Aqui estamos vivendo o verão, então assim, mexe um pouco a nossa rotina, né? É bem mais movimentado onde a gente mora, muitas pessoas visitando, então, graças a Deus, bênção pura sem mistura, Cláudio. Glória a Deus por isso. Bem, hoje no nosso estudo vamos estar falando dos desafios da vida. Muitos desafios, Tati? Todo dia e toda hora, Cláudio. Mas a gente tem um segredinho para vencer os desafios, né? E nós vamos aprender um pouco mais com o sonhador. Com o sonhador. Né? Verdade, é verdade. Vamos aprender um pouquinho hoje com o sonhador. Um exemplo pra gente seguir, né? E com certeza um grande testemunho, né? É verdade. Bom, estamos chegando mais uma vez com uma palavra de vida ao seu coração. A gente sempre gosta de lembrar que o nosso estudo nesse momento, a nossa apostila ao qual nós usamos, né, da igreja ao qual nós frequentamos hoje, que é a Igreja IPR Cape Cod, Igreja Presbiteriana Renovada, e a apostila é direcionada ao small grupo, aos lighthouse, e que nós possamos ser esse lighthouse, que quer dizer um farol, né, que mostra ali o caminho para muitos que estão navegando no mar e de repente estão meio perdidos e tem que chegar a um ponto de destino, um ponto final, e aí a gente observa aquelas torres, né, com aquela luz que fica rodando. Então, hoje nós somos esse lighthouse que está, né, direcionando você a estar em direção, em caminho, ou no caminho, né, que é no encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E vamos louvar, Tatiana. E essa luz, né, Cláudio, vem para que você não desista. Porque talvez se não tivesse ela, você iria ficar sem rumo e você iria pensar em desistir. É verdade. E ali tá, né, te centralizando ao Rei. Amém, amém. Cláudio, Oi. eu quero deixar aqui, né, nesse último sábado foi um dia muito especial aqui nos Estados Unidos. Foi comemorado o Dia da Independência. Eu não conheço a história, né, para poder estar falando detalhes, mas uma coisa eu respeito muito os americanos. É o amor à bandeira. A pátria, né, amor? A pátria. O respeito também, respeito, né? Porque nós, lamentavelmente, só vemos a bandeira do Brasil sendo usada em épocas de Copa do Mundo. E aqui é normal você ver as bandeiras nas casas. E não é em dia comemorativo. É todos os dias. E o cuidado, o amor que eles têm à pátria, a bandeira, é um símbolo para eles, onde eles têm muito respeito. E olha, eu olho e isso me sensibiliza muito. Ao sair no último sábado para trabalhar pela manhã, eu vi pessoas na rua acenando com a bandeira, dando bom dia para as pessoas, uma carreata passando e você via a alegria do americano comemorar. Nós não vemos o americano comemorar o final do ano para início do ano, dia 31 para o dia 1º. Mas o dia da independência teve fogos para toda a parte onde nós moramos, porque é um momento muito especial. E aí a gente, né, fica olhando e falando, nossa, que respeito, que amor à pátria. Então, nosso abraço, né, a todos os americanos por esse dia especial que foi o 4 de julho. O 4 de July, não é isso? Isso aí. Então tá bom. Bênção pura sem mistura. Vamos louvar ao Senhor com essa linda canção que diz: mais perto quero estar. O que
nós possamos estar mais perto a cada dia do nosso glorioso Deus. Adore ao Senhor. Pois mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Glória a Deus, hein? Amém. Amém, E que nós Jesus. possamos estar mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Antes de darmos início ao nosso estudo, o texto básico está lá em Gênesis capítulo 37, 38 e 47, falando da história de um sonhador e também os seus desafios. Qual o desafio que você aí do outro lado, ouvindo a gente através do rádio, vendo a gente através da TV, aqui também pelo nosso canal no YouTube, qual desafio você tem passado? Talvez esse desafio, essa muralha, né, Tati, tem sido algo, no seu entender, no seu modo de ver, intransponível. Não tem como passar. Mas acontece que hoje, nesse momento, Deus vai falar ao seu coração, e essa muralha e esse momento você vai passar, e Amém. esse desafio você vai vencer. Amém? Antes da gente entrar aqui propriamente dito aqui no nosso estudo, não é isso? Eu quero falar para você que a gente agora, nós estamos na Rádio Teresópolis AM 1510 e também na TeleTV. Então todos os sábados, eu vou falar só os horários principais, tem os horários alternativos de reprise, mas todos os sábados às 11 horas da manhã e domingo ao meio-dia, nós estamos aqui no Palavra de Vida pela TeleTV. E na rádio nós estamos às 4h30 da tarde do sábado e também aos domingos às 3 horas da tarde. E na nossa rádio, na New Life Web, de segunda a sexta-feira, tem Palavra de Vida de 7 às 8 da noite. Baixa aí o aplicativo que está disponível em todas as plataformas digitais, tanto para Android quanto para iOS ou iPhone, tá certo? Você pode baixar lá, vai curtir uma programação estritamente gospel, com louvores, com informação, com palavras, com muita coisa que com certeza vai estar edificando a sua vida. Amém, Tati? Amém, Tati. Amém, Tati. Amém, Cláudio. E você também pode se inscrever no nosso canal, você pode ir lá no sininho e, todas as vezes que tiver vídeos novos, você vai ser notificado. E você tem um link onde você pode compartilhar com algumas pessoas da sua família, seus amigos. Nós vivemos, sempre precisando de uma palavra de fé. Porque todo tempo a gente vai passar adversidade. Não tem jeito, isso é a vida. E olha, amado, glorifica, porque só vive isso quem está vivo. Amém. Então é privilégio. Você imagina só, se você não tivesse a oportunidade de viver certas situações. Você já viu quantas coisas você viveu e você tirou um aprendizado enorme. Às vezes é a forma que Deus usa de
fazer com que você venha de uma lição, de uma situação ruim, reverter para algo que vem fazer você crescer, amadurecer, para que quando vier uma luta maior, você saiba se comportar diante da luta. Amém. Então agradeça ao Senhor. Amém. Tá difícil? Tá doendo? Glorifica. Glorifica, isso aí, porque vai passar. Amém. Em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer a introdução do nosso estudo, tá lá em Gênesis capítulo 37, 38 e 47, e fala da história de um sonhador, e eu amo essa história. José, Antigo Testamento, início da Bíblia, e José é uma prefiguração de Jesus Cristo, é Jesus no Antigo Testamento, porque Jesus também está lá no Antigo Testamento, em várias situações, em vários personagens a gente pode observar Jesus, né? E José foi uma característica de Jesus do Antigo Testamento. E eu quero então abrir, né, o nosso programa, o nosso encontro de hoje aqui no Palavra de Vida, trazendo então essa introdução. O que já levou você a cometer erros graves ou irreversíveis em sua vida? O que já levou? Pare e pensa. Responda para você mesmo. É uma pergunta entre você e você mesmo, tá certo? Em uma entrevista ao grande evangelista Billy Graham, perguntaram-lhe por que o Império Romano entrou em decadência. Billy Graham citou 5 coisas que fizeram este grande império entrar em falência: a degradação da família, falência; sexualidade em exaustão, exaustão na cobrança de impostos, grande produção de armamento, abandono da religião. E aqui eu vou tomar licença, vou falar abandono da fé. O imposto, grande produção de armamento, né? E no Brasil isto não é diferente. Perguntaram à atriz Fernanda Montenegro sobre o que ela pensava a respeito do BBB. Sabe o que é, né? O Big Brother Brasil, aquele programa, o reality show. E ela respondeu: quem quer preservar a sua família de algo que pode, né, estragar a sua família, não deve assistir. No mundo moderno, a verdade e a certeza era algo que as pessoas sabiam já no mundo pós-moderno, as incertezas da vida. No mundo moderno, a verdade e a incerteza era algo que as pessoas sabiam já no mundo pós-moderno. As incertezas na vida, a confusão nas mentes das pessoas, a inversão dos valores é algo que se observa, e isso se observa a olho nu. Hoje o ser humano vive em conflito, não aguenta viver na solidão, mas não consegue viver com o próximo. Qual é o meu papel no mundo e na sociedade em que vivemos? José viveu numa sociedade muito parecida com a nossa e com seus problemas, mas ele quis ser diferente. Desafios da vida. O cristão segue valores, Tatiana? José poderia se voltar contra Deus pelo momento do sonho até a sua realização, mas ele preferiu obedecer à palavra e à sã doutrina. Obedecer a Deus é muito melhor que sacrificar. Valores cristãos não se compram, não se vende. Ele não quis inverter os verdadeiros valores, pois era Deus que o havia chamado. Se você perguntar a uma mulher de 25 anos o que ela queria ser quando tinha 10 anos, com certeza ela vai te responder que queria ser a Xuxa. Pergunte a uma criança de 10 anos o que ele quer ser, possivelmente ele responderia que gostaria de ser Romário, pois ele vai fazer o 1000º gol, ou quem sabe o Ronaldinho ou o Kaká, pois estas pessoas são pessoas bem-sucedidas. A sociedade é carente de referências e Deus chamou você para ser uma dessas referências. A gente observa, né, Tatiana, logo aqui nessa introdução, e se um cristão segue, né, valores, e a gente pode pegar aqui, né, o início de tudo, falando sobre José, como está lá em Gênesis capítulo 37, 38 e até o 47,
falando de um sonhador que teve seus desafios, né? José, todos conhecem a história, de repente, se você não conhece, vale a pena, né? Vou lançar o desafio, vale a pena você ler, né, a história de José, porque é um crescimento. Ele foi governador, né, praticamente, né, de todo mundo nos tempos antigos e num momento muito difícil, né, num momento de muita fome. Mas antes disso, José tinha sonhos. E de repente você que está aí do outro lado, nos acompanhando agora, de repente tem sonhos, Tatiana. Você citou aqui, falando da Xuxa, falando do Romário, pessoas bem-sucedidas, né? Isso, pessoas do mundo contemporâneo bem-sucedidas. A gente pode citar hoje, né, a modelo Gisele Bündchen, né? Podemos citar outras pessoas, o próprio Justin Bieber, né? Que são pessoas bem-sucedidas, né? E qual jovem não gostaria de se espelhar, né, numa pessoa bem-sucedida? E saiba que Deus te chamou para ser bem-sucedido. Mas só que hoje muitos estão vendo essas pessoas no topo, mas não viram a trajetória dessas pessoas, assim como foi a história de José. Viram José lá no topo, sendo governador, mandando, desmandando, mas acontece que ele passou por maus bocados, Tatiana. É verdade. E a situação de José, né, Cláudio, era... Desde dentro da casa dele, ele já teve um conflito. Porque os irmãos dele, quem convivia com ele, tinha ciúme dele com o pai. Eles achavam, na visão deles, que José era o filhinho do papai. Filhinho protegido, né? Protegido. E isso causou ira no coração deles, né? Ao ponto deles chegarem e falarem que José tinha morrido e levar a roupa dele suja, né? É verdade. Então, eles forjaram essa situação, né? Mas eles já tinham feito um tanto de coisa, né? Entristecendo a José, por eles pensarem dessa forma. E a forma que eles entendiam, que era tirar José do caminho deles, seria a forma deles serem reconhecidos pelo pai deles. Sendo que José, ele tinha um coração puro. José fazia as coisas de boa vontade para o pai dele. Então, se você faz as coisas de boa vontade, o pai vai se agradar. Outro dia eu conversava até com a Ana Brenda e falava: minha filha, não importa o que as pessoas vão dizer ou pensar ou como elas vão se comportar, faça sempre o bem, ajude as pessoas. E a gente vê alguns testemunhos de pessoas que elas já criaram um hábito de não querer ajudar, de não querer servir, mediante algumas situações que elas passaram. E eu falei para ela: filha, cada um dá aquilo que tem. Eu sirvo as pessoas como eu gostaria de ser servidas. Então eu acredito que José era um desses, que ele serviu o pai com alegria. E o pai reconhecia, só que isso trouxe uma grande ira na casa, né, de José. É porque a gente observa, né, Tati, até nesse texto, né, de Gênesis, capítulo 37 e o 38, José teve sonhos, né? Ele teve sonhos reveladores, né? Sonho do moço de trigo, se não me falha a memória, se curvando a ele e representando os irmãos dele, a família, e o pai dele se curvando, né? E outros sonhos, ele contava esses sonhos. Sim. E muitas das vezes nós temos sonhos, mas nós temos que, até mesmo dentro do nosso lar, saber para quem contar, porque de repente momento, né? Aquela pessoa não comunga da mesma, né, da mesma expectativa que você está dentro de você. Porque às vezes Deus entrega algo pra você, exclusivamente pra você. Mas é pra você, de repente, ruminar aquilo, orar, conversar com Deus. Porque às vezes a gente conta os nossos sonhos e, assim, tem a inveja, tem aquela, você... A palavra contrária, A palavra contrária, você vai fazer isso, você que tá aí na sarjeta, tá quebrado nessa pandemia, e Deus tá... E você vai fazer esse negócio grande aí, você não vai conseguir, não. De repente você já até ouviu isso. Ô, Klaus. Oi. Eu lembro que teve um pastor, eu acho que eu já até Tatiana, falei quando ela aqui. olha pra mim, falou Klaus, e com o olho brilhando, bem coisa. Mas você sabe o que acontece? O que acontece? Eu tenho orado, né, a Deus. E Deus vem assim, falando comigo, sabe? A fidelidade dele, o cuidado dele com muitos. E eu lembrei da fidelidade de Deus com um casal de pastores que teve na nossa igreja, são do Brasil. E eles disseram a respeito, eles têm uma livraria cristã, aonde tem alguns presentinhos que vendem, né? Tem camisas. E aí
na época que eles estiveram aqui, só se falava em crise no Brasil, muita crise. Estava num momento muito difícil. A carne é muito caro, tudo muito caro. E eles disseram: servir a Jesus é ser ousado muitas vezes. Porque, irmãos, eu abri outra loja no momento de crise. Olha só. E o Senhor me sustentou. E eu olhei aquilo, mas é a crise. E ele falou: amados, Deus surpreende os seus. Então, assim, aquilo ficou no meu coração. Mesmo em momentos de crise, Deus pode mudar a sua história. Amém. Mesmo em tempos de crise, Deus pode restaurar os seus sonhos. Mesmo momento de desafios, Deus pode mudar a sua história. mesmo momento intransponível, não vai dar. Tem um murão, a porta tá fechada. Você imagina, né? Vamos mudar um pouquinho. A gente tá falando de José, mas me vem Davi. Era um gigante, ele pequenininho. Mas o Deus Todo-Poderoso, lindo, cheiroso, o meu amado, o seu amado papai, deu uma pedrinha. Só que o Gigante já tinha lutado com homens muito maiores do que Davi. Você pegando essa situação do gigante, né, de Davi, aí o Saul falou assim: não, veste a minha armadura, bota a armadura. O Davi mal conseguiu ficar em pé com a armadura. E de repente você tá querendo dar um jeitinho aí: não, vou botar isso, vou fazer assim. Não, é aquela coisa insignificante que Deus vai fazer algo grande na sua vida e na nossa vida também, tá? E esse negócio de jeitinho, meu irmão, minha irmã, é um perigo. É um perigo, você sabe o quê? Você vai lutar sozinho. Porque papai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Só que ele vai agir naquilo que você não é capaz de agir. E se você botar a sua mãozinha, ele tira dele. Aí você tem que pensar: eu quero que papai faça ou eu vou fazer? Olha, eu prefiro que papai faça, porque com ele não tem como dar errado. É um tal da... Eu falo por mim, às vezes a gente começa a orar: Jesus abençoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco a gente está tentando resolver a situação. Ei, deixa papai resolver. Você está entregando na mão dele, ele vai resolver. Senão ele tira a mão dele. E aí você sabe o que acontece? Você vai com a sua mãozinha lá tentar resolver, aí vem o desânimo. Você vê o gigante maior, que até muitas vezes ele é, porque não é pra você. Papai que vai te dar o instrumento pra você vencer o gigante, igual foi com Davi. Ele deu ali, né? Uma funda e uma pedra. E uma pedra. Você imagina só. Ele podendo ter todo aquele, né? Igual você falou aí, aquela armadura toda do rei Saul. É como se a gente olhasse: não, eu quero aquela roupa do presidente Bolsonaro, a roupa do Trump, né? Que deve ser blindada para resolver esse problema. Mas não é isso. Aí você chega. Mas por que disso? Porque a glória não é pro homem, é para glorificar a Deus. Sim. O objetivo maior de tudo isso aqui não é pra glória pra Tatiana, pra mim é pra glorificar a Deus. Não Deus é. É que vai fazer, meu amigo. O que a gente quer dizer pra você é que o nosso segredo, a gente não quer esconder, né? Que quando uma pessoa tem uma receita, ela não quer contar o segredinho dela. Não, peraí. Quando ela tem uma receita, né? Eu fico muitas vezes vendo isso aí. O cara tem uma receita de dica financeira: como você ficar rico em 10 passos. Aí o camarada começa a assistir o vídeo pra ficar rico em 10 passos. Só que chega ali no 8º, pro 10º, aí o camarada: não, aí você tem que assinar ali, né, contribuir para fazer o curso. Eu tava pensando na receita de pão, uma coisa mais simples. Eu já tô entrando, né? Porque aí para você saber a outra fatia do bolo. Mas com Deus não, Deus já fala assim: você faz assim, assim, assado. Aproveitando até, porque José fala muito do financeiro, né? E hoje há uma preocupação do financeiro no mundo. E José, né, ele foi levantado para 3 anos e meio salvar alimento, né, em 3 anos e meio administrar tudo aquilo que foi salvo, né, guardado, para que o mundo não tivesse fome. Pega a visão. A Bíblia, ela tem conselhos e dica para tudo, em todas as áreas. E a área financeira também, né? O Senhor se amarra em falar de área financeira.
né? E ele fala assim muitas das vezes, né? Eu tenho aprendido isso. Você não joga o seu investimento somente no botão A, né? Você tem que investir no botão C, D, porque se algum falhar, você tem uma renda para poder você suprir. É o que os coaches estão falando muito aí e o que eu tenho acompanhado, não é isso? Você não pode só investir na Bolsa de Valores, você tem que investir num CDB, num RDB, entendeu? Num fundo um fundo de emergência, que estão falando mais hoje, a palavra mais coisa amado, é fundo de emergência. Mas eu quero falar de investimento, vão investir no céu. Amém. Eu também quero falar desse investimento, mas é importante as pessoas terem a ciência, a consciência de que a Bíblia também trata disso, e a vida de José Sim. também foi um investimento, porque Deus investiu na vida de José, ele passando o desafio de ser traído pelos irmãos, jogado numa cisterna, depois vendido, dado como morto, mas Deus estava investindo, ele passou os desafios todos de tribulação, né? E Deus foi investindo nele, Tati. Crescimento, Depois né? você tá querendo puxar minha orelha que eu tô falando, entrando no outro caminho, mas eu não tô entrando no outro caminho não, porque se a pessoa estudar a vida de José, vai ver que também ele trata da área financeira. Então vamos estudar a história de José. Estudem. É Agora, eu fantástico. acho que a gente já tá no treinamento onde a gente mora. Tá. Porque olha o que acontece, aqui no local onde a gente mora, agora é verão. E já chega o inverno, é muito curto o prazo de calor. E o calor é a época que tem movimento as cidades. As cidades aqui próximas onde a gente mora, né? E aí a gente vê, muito se fala quando se chega aqui. A gente vive igual o esquilo. A gente vai guardando no verão pra suprir o inverno. Porque cai muito a questão de emprego. É a questão da administração. Você E aí- administrar, e a Bíblia ensina Aí isso. a gente já tá no treinamento, né? Não Já é tá 3 no anos e treinamento. meio, mas é 8 meses, 7 meses, né? É, por aí. Onde todo mundo que mora aqui na região que a gente vive, o emprego cai bastante, porque é muito frio. Então as pessoas não fazem obras, as pessoas não vêm pra cá pra passear com a mesma frequência, né? Isso. Então a gente tem que aprender a administrar para poder, né, sobreviver no meio de dias aonde a renda é menor. É isso mesmo. E por isso são os desafios da vida. E nós temos que passar por esse momento, né? E pedir sempre a orientação ao Senhor para poder vencer os desafios da vida. Não é isso? E com graça, com misericórdia, Deus vai suprindo as nossas necessidades e vai nos dando, nos concedendo aquilo que a gente necessita. E muitas das vezes até mais do que pedimos e pensamos, ou até mesmo sonhamos. É porque olha só, gente, essa história, José é algo assim surpreendente, a história dele. Ele teve muitos motivos para desistir, né? E você pensa só, ainda depois ele foi acusado de De assédio com a mulher do cara Do lá, patrão. do Todo-Poderoso. do patrão. É. Que perigo. E aí o cara vai pra cadeia. De novo. De novo. E aí, Deus usa ele com um sonho, né? Revela a situação lá Das vacas? dos copeiros, né? Um copeiro, né, ia, né, ter a cabeça na bandeja, o outro ia ser restituído da ao seu vaca posto, Daniel, né? Ao seu posto, e diante disso, se lembra de mim. Mas não era o homem se lembrar. E às vezes a gente fica pensando, o homem vai lembrar de mim, fulano de tal vai lembrar de mim. Não é o homem, é Deus que não pode se Pobre esquecer. do homem que confia no homem. Deus que não pode se esquecer. E o camarada foi restituído lá ao posto dele, não lembrou de José, esqueceu de José. José ficou na cadeia lá, né? Mas aí Deus usou, né? Deus honrou. Deus honrou. Então, creia que Deus vai te honrar, mesmo você passando todo esse desafio. A gente não sabe como vai ser ainda, né, o pós-pandemia. Já se fala em outras situações. Tivemos uma semana, né, assim, de tantos acontecimentos no mundo. Santa Catarina passou por, né, terríveis situações, Ciclone. né, desse ciclone, né? Tivemos a situação de aparecimento de uma, né, nova pandemia, né, que é a questão do porco. Uma nova bactéria, né? Bactéria, né? Tivemos. E aí preocupa porque já se viveu tempos atrás, né? Alguns anos atrás, se fala muito da gripe suína. Isso, que é Então, H1N1.
Isso, e que na época matou muita gente, então a gente já está vivendo um momento tenso, que em alguns lugares está voltando a aumentar, em lugares que nunca teve tão alto, né? E o próprio essa pandemia que nós estamos vivendo agora, que ela está retornando Exatamente. em vários lugares. Estados Unidos, por exemplo, 16 estados ou 17 estados com números altíssimos de casos, né? Já se passou de milhões de pessoas, né, que lamentavelmente foram atingidas com essa situação de pandemia. E se a gente olhar lá atrás, lá na Bíblia, né, quantas situações de pandemia, tempestade de areia que estava chegando, né, a Flórida, Gafanhoto. né, gafanhotos no Brasil. Então, Já gente, teve na África, né? aí de repente você está perguntando, mas Klaus, Tatiana, o que é isso? O que está acontecendo? Olha, amados, eu creio desse jeito. Deus te deu o livre-arbítrio de crer da forma que você quiser. Eu creio que Jesus está voltando. E é o princípio das dores. Você que não crê, leia a Bíblia. Eu sempre falo isso. Chega, ora. Ah, mas eu vou orar se eu nem acredito nele? Ó, aqueles dois lá estão falando que você existe. Então eu quero entender isso aqui, eu quero que você fale comigo. Simples. Você fala do seu jeito. Mas eu creio que Jesus está voltando. Mas ele é tão bondoso, que ele está permitindo mais um sinal para você despertar e tomar uma posição diante de Deus. Ok, Tati, eu tô lá do outro lado, tô ouvindo aqui pela Rádio Teresópolis, né? Você tá falando também, tô acompanhando aqui pela Tere TV, também pelo canal no YouTube, né? Pela New Life Web, são portas que Deus tem aberto nesses tempos, né? Mais uma vez eu quero agradecer porque Deus tem usado pessoas e com isso a gente busca levar a palavra do Senhor a muitos lares, a muitos corações. Deus tem, né, honrado. Mas eu quero entender, Deus está mandando essa situação? Como é que funciona isso? Deus está permitindo, né? Porque a Bíblia fala que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. É ato permissível de Deus. Entendi. Por quê? Porque Deus, ele permite certas coisas e tudo vem, sabe por quê, amados? Porque eu sou desobediente. Porque você é desobediente. Porque Deus, ele foi preparar, né? Jesus veio e foi ficar do lado do Pai e lá está preparando lugar para mim e para você. E por isso, ele tem esse zelo, esse cuidado de, mesmo que sejam coisas ruins, ele permitir para que você desperte. Você imagina José, quantas coisas aconteceram com José? Nós já citamos tantas coisas. Deus podia não permitir, mas Deus permitiu porque é um processo. É crescimento para o José, é né? Propósito. Em tudo Deus tem propósito. Não é à toa. Então, um dia eu vou citar nós. Nós saímos da nossa cidade, fomos para o outro lado do mundo, porque entendemos que Deus nos orientou dessa forma. Nós oramos durante alguns anos para que Deus falasse ao nosso coração. E no tempo X, Deus confirmou tudo o que a gente estava orando. E nós viemos para um outro lugar. E hoje, dentro do nosso coração, há uma saudade imensa da nossa família. De estar junto com a nossa família. De estar junto com nossos amigos. Com nossos, né? O Klaus perdeu o pai dele, estava aqui. Eu perdi a minha avó, eu estava aqui. Perdemos outros familiares, estávamos aqui. Mas nós viemos porque nós entendemos, porque Deus tem um propósito. E por isso nós estamos aqui. Okay, tá. E a luta, muitas vezes Deus permite por um propósito. Então eu creio que a pandemia, tudo que tem acontecido é com um propósito. E dentro do meu coração é um propósito em despertar aquela pessoa que ainda precisa, alguns voltarem para a casa do Pai, outras irem até o Pai e
se, né, buscar ter intimidade com Deus. Há muitas pessoas que estão ouvindo nosso programa e estão desviadas. Muitas pessoas que se aborreceram, outras querem, né, desfrutar do que o mundo oferece e acabaram saindo da presença do Senhor. E são almas valorosas para Deus. E Deus, ele não pode invadir o coração, não que ele não queira, porque ele é educado, ele respeita a decisão de cada um. Mas, ainda assim, ele está dando um alerta. Como na nossa cidade, né? Quando caiu a barreira e matou muita gente, fizeram uma sirene. Quando chovia forte, as pessoas tinham que evacuar das casas e irem para um ponto de apoio. Saírem de suas casas e saírem das suas né? casas, exatamente. E Deus está dando um alerta. Só que o alerta de Deus é para que você desperte, porque senão você não vai para a casa do Pai. Eu entendo dessa forma. Ele vem buscar um povo, só que há muitas pessoas despercebidas, há muitas pessoas dando lugar à carne, há muitas pessoas que desistiram de caminhar com Jesus, há muitas pessoas que Deus tem um grande amor e por isso quer, né, permitir num momento difícil para um despertamento, no meu ponto de vista. Passamos por momentos difíceis, né? Como nós falamos. Quantas pessoas desanimam no meio do caminho e de repente você seja uma dessas pessoas que desanimou no meio do caminho, que conheceu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Você talvez se lembre, né? No dia que você aceitou a Jesus naquela igreja pequena, ou de repente numa grande igreja, ou de repente alguém evangelizando você, falando do amor de Deus ao seu coração. Mas você viu tantas coisas e que talvez tenha feito com que você parasse no meio do caminho. E hoje o Senhor tem feito um convite para você. Volte para a casa do Pai. Tudo aquilo que a Tati falou, né, em relação ao ato permissivo do Senhor, tem fundamento bíblico. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Logo no início da introdução desse estudo, desse momento de palavra de vida, eu falei de uma entrevista, né, que o saudoso Billy Graham, né, e perguntaram-lhe por que o Império Romano entrou em decadência. E ele citou 5 pontos. E hoje a gente observa isso nitidamente, né, a imoralidade sexual, né, o afastamento das pessoas de Deus, a falta de fé, de confiança do Senhor, a segurança somente no dinheiro e nos armamentos, né? As pessoas se afastam de Deus e acabam confiando somente em si mesmo. Mas eu quero dizer para você, confie no Senhor, descanse em Deus, cuide do seu coração, cuide da sua mente, cuide de você, cuide daquilo que Deus tratou com você no íntimo. Quando você estava de repente passando por um grande desafio, talvez de ter sido julgado, talvez de ter sido preso, né? Quantos casos nós temos de pessoas que são presas injustamente, são confundidas, né? E são presas injustamente. E talvez você tenha passado por uma situação dessa. Eu quero que você saiba que, mais uma vez a gente fala, nós não estamos aqui pregando religião, nós estamos falando de amor e paz que só encontraremos em Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui que todos esses sinais que estão ocorrendo, que nós citamos aqui, sinais permitidos por Deus, porque Deus ele tem protegido, tem segurado muita coisa de acontecer. Mas como falamos no outro estudo, o lado mal ele quer sempre fazer coisas horrendas, horríveis. Veio matar, roubar e destruir, né? Mas Deus tem o melhor, isso mesmo, Tati. Mas Deus tem o melhor. E Ele quer esse melhor nos dar. Mas é igual, né, a educação que nós damos para os nossos filhos. Se a gente der tudo de mão beijada para ele não vai valorizar, né? E se a gente ganhar tudo de mão beijada de Deus, a gente vai valorizar? E olha... Quantas vezes Deus prospera e a pessoa some, né, Cláudio? Afasta-se do Senhor. E olha, Deus tem o melhor para nós. O melhor para nós. Confia nisso. A palavra de Deus. Se você hoje, as pessoas que estudam história,
Elas estão voltando, né, olhando para trás para poder entender o futuro, para poder entender o momento que nós estamos passando. Porque muita coisa está voltando. A gente está achando que está indo para frente, mas na verdade estamos regressando. Mas a história de José é rica, né? Nesse contexto, né, Cláudio? De não se desanimar jamais, né? Todavia, não devemos desanimar, jamais. A história de José é rica, como a Tati falou. A sua venda para os mercadores, na casa de Potifar, na prisão, ele poderia ter desistido, como a gente falou aqui. Tem gente que tem medo de passar por momentos difíceis e por isso, nesses momentos, agem totalmente ao contrário da forma como José agiu. E eu quero parar aqui, porque tem pessoas que estão na zona de conforto. E às vezes Deus tem que chacoalhar, tirar da zona de conforto para poder mudar a trajetória. Certa vez eu estava assistindo uma matéria, um especial do Globo Repórter, falando sobre Nova York. E o final da matéria me chamou a atenção uma frase que o repórter falou: quem vive em Nova York vive em qualquer lugar do mundo. Sabe por quê? Porque se você não se reinventar, se você não sair da zona de conforto, você não vai viver numa cidade grande, numa metrópole. Você não vai viver. Você tem que se reinventar. Você tem que, realmente se dar a oportunidade do novo. E muitas das vezes Deus nos tira da zona de conforto para a gente poder crescer. Saiba que tudo que Deus faz é para crescimento. Ele está investindo em você. Muitos falam: o que as pessoas vão pensar se souberem o que realmente estou pensando? Não existem pessoas inabaláveis. Mas lembre-se, Jesus passou por dificuldades e venceu. E você também pode vencer. É a promessa de Jesus. E por isso ele fala: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor venceu o mundo. Tati, ele venceu todas as coisas. Mas a grande dificuldade, né, Klaus, é que muitos se preocupam o que as pessoas estão pensando. E muitas vezes acabam esquecendo que ele está ali para abençoar, para derramar graça. Ela fica tão com os olhos voltados tanto ao que as pessoas vão pensar, que elas esquecem de ver o que Deus vai pensar. E muitas vezes são bênçãos que Deus está dando e a pessoa não consegue nem enxergar como bênção. Mas Deus, ele quer te abençoar de uma forma tremenda. Só que não se preocupa com o que as pessoas estão pensando. Se preocupa com o que Deus pensa a teu respeito. Isso tem que ser a sua preocupação. Muitas pessoas não voltam para a igreja porque A e B vão deixar de falar, porque vão olhar torto, vão questionar você na igreja. Amados, a igreja é você. Nós somos igreja. E o tempo é hoje de voltar para a casa do Pai, de ter uma aliança com Deus. De repente uma aliança renovada com Deus, sim, não é isso? Sim, Cláudio. E só que você tem que ter um ato de fé, né? Você imagina só José quando estava ali de frente para os irmãos dele, aqueles que fizeram tanto mal. O que não passou pela cabeça dos irmãos, né? O que ele vai fazer? Eles no início não reconheceram que era José. Quando foi revelado, né? Nossa. Mas como foi revelado, ele falou: vai matar a gente. Eu acredito que eles devem ter pensado isso. Vai botar a gente na prisão. E aí José serviu a mesa para eles com o que era de melhor. O pai, exatamente como Deus mostrou no sonho. Só que para o sonho de José chegar àquele ponto de ser realizado, teve um processo. Só que a palavra-chave foi não desistir de confiar nas promessas de Deus sobre a vida dele. Que Deus tinha falado, revelado para ele tudo, né? Deus revelou. E ele não blasfemou, ele não desistiu. Eu acredito que ele deve ter tido medo. Pensado em desistir, sim.
mas ele foi perseverante. E ele se manteve ali, porque ele sabia que quem prometeu ele é fiel para cumprir. E eu creio que os irmãos dele ficaram espantados com aquela atitude dele. E mesmo fazendo aquilo tudo, José servindo eles ali. E aí eu acredito que a mente deles voltaram lá, quando José estava contando o sonho dele, e todos eles julgaram ele. Eu acredito que eles falaram: nossa, o que ele falou aquele dia está se cumprindo hoje. E talvez você tenha promessas que não tenham acontecido. Mas você passou tanto tempo da promessa, Tatiana. Eu recebi a promessa quando eu tinha 8 anos. Já tô quase com 50 e nada aconteceu, Tatiana. Ah, Deus esqueceu de mim, Tati. Mas aí você tem que pensar nos seus percursos desses 50 anos. Como está a sua vida com Deus? Porque quem fez a promessa é Deus. Quem vai cumprir é Deus. Mas e se você tá vivo, pode ter certeza que vai acontecer. E se não, como você morrer e não acontecer, não é que Deus deixou de prometer, e não que Deus não cumpre as promessas dele. É porque você desviou dos propósitos de Deus. Será? Porque se você não tem intimidade com o Pai, como que você vai ganhar um presente do Pai? Se você é um filho mal, agradecido, se você é um filho que não tem zelo com seu pai, que você não faz questão de estar perto do seu pai, como que você vai ganhar um presente do seu pai? Porque promessa é um presente do pai. E ele está com a mão cheia de presentes para os filhos. Ele tem o melhor para dar para mim, para você. Aí você pensa assim: não, o melhor é eu ter um carro do ano, uma mansão. Nossa, eu ter dinheiro para ir a hora que eu quiser no shopping, comprar o que eu quiser. Amados, eu conheço tanta gente que é desse jeito, e eu me considero mais rica do que eles. Eu vejo um tanto de pessoas que vão no shopping, que tem sapatos que nem nunca usaram, de todas as cores, de todos os modelos. Sabe por que muitas vezes elas fazem isso? Porque elas tentam, principalmente as mulheres nesse caso, elas tentam preencher um vazio. Só que como muitas vezes não se consegue preencher, com aquele sapato, ela tenta comprar outro vestido para tentar preencher o vazio. E eu não preciso disso, porque o vazio que um dia tinha no meu coração foi preenchido por Jesus Cristo. E eu estava falando da receita, e você vê que tem grandes empresas que fazem aquele produto e eles não dão o segredo da receita deles. É deles. É registrado que não pode outra empresa, fabricar aquele produto daquele jeito. E eu tô aqui com o Cláudio, querendo contar para você qual é o nosso segredo de ter lutas, de ter dificuldades, passar por grandes desafios, muitos desafios a todo tempo, e ainda assim ter um sorriso no rosto, sempre procurar ser gratos, porque a gratidão agrada o coração de Deus. Amém. Foi Deus que fez isso. O nosso vazio não se completa no cartão de crédito. Eu gosto de comprar, eu gosto. Eu gosto de ir numa loja comprar como qualquer outra pessoa. Mas não é o meu ideal de vida. O que eu tenho como o meu ideal, eu completei quando eu tinha 13 anos e fui para um acampamento da Igreja Batista Central em Teresópolis, para quem eu mando um beijo no coração daquele povo abençoado. E ali eu conheci que Jesus cura, Jesus salva, que Jesus transforma. Ali eu descobri que eu posso pedir o Cláudio para orar por mim, mas que eu posso
Ele pode orar por mim, mas quem tem que ter esse ato de orar sou eu. Acesso direto Porque ao eu Pai. tenho acesso direto a É Jesus. individual, né? Eu não preciso pedir a ninguém. Eu tenho acesso ao Pai. E ali aos 13 anos eu conheci Jesus. E até os 41 eu tenho passado por um processo onde eu tenho aprendido cada dia mais dele. E a cada dia eu quero servir mais ele, com todas as minhas imperfeições, com todos os meus pecados, com todos os meus erros, todos os dias pensando: Senhor, me ajuda, abre meus olhos espirituais, fecha meus olhos carnais, porque eu quero estar mais perto de Ti. Aqui nesse texto me chamou duas coisas muita atenção quando o Cláudio leu no início, aonde uma atriz que vive, né, em meio a tanta coisa na Globo, que é, né, já Conhecida, consagrada, renomada, né? A Fernanda Montenegro dizendo que quem tem amor à família, quem quer preservar a família, quem não quer entregar a imundície, né? Não assiste. E outra coisa que me chamou a atenção aqui é que as pessoas, deixa eu só achar aqui que eu estava, qual é o meu papel em meio à sociedade que vivemos, né? Hoje é muito difícil você se colocar numa posição de um papel no meio da sociedade, onde as pessoas, ela não quer, ela tem dificuldade, né, de ficar só, mas ao mesmo tempo ela não quer viver. Hoje o ser humano vive em conflito, não aguenta viver na solidão, mas não consegue viver com o próximo. Olha que situação que nós estamos. Somos chamados para salvar vidas. Deus usou José por amor ao seu povo. O povo de Deus iria enfrentar uma grande seca e uma grande fome. E Deus antecipou um enviado seu para abençoar o seu povo. Quem foi chamado para salvar vidas, ele ama. Os irmãos de José ficaram com medo do que iria acontecer com eles, pois tinham vendido o seu irmão José para os mercadores. Mas José, numa prova de amor, falou para eles: foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. O chamado, ele tem uma palavra diferente, atitudes diferentes, ele tem uma palavra de salvação. Policarpo, um dos pais da igreja, foi queimado vivo por não ter negado o nome de Jesus. Em uma das últimas frases, ele disse: há 86 anos, Tati, servi a Cristo e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Então, em meio a situações complicadas, momentos difíceis, não blasfeme. Confie em Deus. E aí está a história de José, né? Um grande exemplo pra gente de não blasfemar e conquistar a vitória. Porque no final, ele, né, tornou rei, pôde ajudar a família dele e a outras famílias, porque Deus tinha um propósito. E quando nós somos obedientes, ele faz como ele fez com José. Ele antecipou para que as pessoas fossem abençoadas. E o que nós temos hoje para dizer para você: seja fiel, se espelhe em José. Deus, ele nos orienta, ele nos dá, né, a Bíblia para que a nossa fé seja renovada. Nós não sabemos a situação de desespero talvez que você esteja passando. O que está fazendo você pensar em desistir de tudo, desistir da vida, talvez desistir da sua família. Nós não sabemos o que está passando no seu coração. Mas o Senhor, ele visita o seu coração nesse momento. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você tem sentido. E ele hoje está dizendo para você: ei, eu estou aqui e eu quero mudar a sua história. E talvez você não está conseguindo, devido a tantas coisas que você tem escolhido seguir, você não tem conseguido ouvir a voz de Deus.
Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti. Existe um lugar. Em tua presença. É na presença dele. Em tua presença. Sinta a presença dele agora nesse momento. Louve ao Senhor. Existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença. Em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor. É nessa presença que nós queremos estar em todo momento, essa presença que nós queremos passar ao seu coração, ser instrumento de Deus nesse tempo para poder mostrar o caminho, ser essa luz, ser esse farol em sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Estamos no finalzinho aqui do nosso Palavra de Vida de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou até o finalzinho. Mas no próximo encontro nós estaremos de volta aqui, se Deus quiser, com mais uma palavra de vida aos nossos corações, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A presença do Senhor é maravilhosa. E a Tati vai estar orando para poder finalizar o nosso encontro nesse momento. Orando por sua vida, por seu lar, por sua família, por seus sonhos, para que você aí não desanime. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, declaramos a Ti o nosso amor e a nossa gratidão, Deus. Pedimos, Senhor, que Teu sangue nos purifique de todo pecado, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, visita essa pessoa, Pai, que está, Senhor, com o coração oprimido, Senhor, desanimado, Pai. Pai, quantas pessoas têm, Senhor, vivido por opressão, Jesus, por tristeza, Deus. Oh, Jesus, que o Senhor vai repreender todo o mal nessa vida, Jesus. Venha, Senhor, em nome de Jesus, repreender toda enfermidade, Deus, da mente, do coração, Senhor. Oh, Jesus, passa a tua espada de fogo, Jesus, e leva a paz, a alegria, a saúde sobre essa casa, Senhor. Visita as famílias, Jesus. Tantas coisas, Senhor, tem denegrido, Senhor. Tem feito, Senhor, os valores se perder na família, Senhor. Mas que sejam repreendido todo o mal em nome de Jesus, Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua presença que é real. Muito obrigado, Senhor, que a pessoa que está ouvindo, Senhor, ouvindo esse programa, Senhor, sinta a necessidade da tua presença, Senhor. Que o Senhor venha mudar a história dessa pessoa que está assistindo esse programa. E que em nome de Jesus, Senhor, o teu nome seja glorificado. E que testemunhos, Senhor, sejam dados para a glória e honra do teu nome. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Muito obrigado pela vitória desse irmão, Pai. Porque pela minha fé eu posso crer, Senhor, ele sendo mais do que vitorioso em nome de Jesus. Amém. Ok, um beijo no seu coração, beijo, Tati, até o nosso próximo Palavra de Vida. Beijo, Cláudio, no seu coração. E você sabe por que eu tô aqui? Porque esse é o meu prazer de estar na presença do Senhor e poder levar essa palavra que é vida, é eficaz e que pode transformar a sua vida. Em nome de Jesus, é por isso que eu tô aqui, porque é um prazer estar na presença do Senhor. E eu quero estar nessa presença. E seria tão bom poder estar com você, meu amado. Deus te abençoe, dê uma semana de vitória sobre a sua vida. E vai vir dificuldade, vai vir luta, mas em nome de Jesus você é mais do que vencedor. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pela New Life Web. Nosso muito obrigado. Também nos acompanhou pela Terê TV. Deus abençoe sua vida. Nos acompanhou pela Rádio Teresópolis AM e aqui pelo nosso Facebook. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, no Facebook, assine nosso canal no YouTube, New Life Web.
Fiquem com Deus e lembrem-se sempre, a família é tudo. Até lá! Bye!